capítulo 2 de Efésios, versos de 1 a 10. Aqui é o seguinte, não dá para a gente parar a hora nenhuma, porque o texto é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que você fica assim pensando. Eu fiquei a semana inteira assim: Jesus, onde eu vou gastar mais tempo aqui, com isso ou com isso? Então, vamos lá. 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Eu vou pedir um favor aqui para alguém que tem acesso às Bíblias no celular. Pega a versão da NVI, alguém aí. Fabrício, você tem? Guarda ela aí. Vamos voltar aqui nós, me desculpe. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? E esses dois versos aqui são os que nós todos deveríamos saber de cor, né? Muitos sabem. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não é maravilhoso esse texto? Rico, profundo. Mas nós vamos relembrar aqui rapidamente o que nós vimos até agora. Lembrando que Paulo escreve essa carta aos Efésios, para os santos em Éfeso. Ele havia desenvolvido no capítulo 1 a história da salvação, o glorioso plano de redenção de Deus. Vimos como Deus Pai planejou desde o princípio a eternidade, esse plano, versos 3 a 5, nos escolhendo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Depois nós vimos como Deus Filho executou o plano de Deus, perdoando nossos pecados, nos dando redenção, morrendo na cruz e seu sangue nos redimindo da morte, versos 7 até 12. Depois nós vimos o papel do Espírito Santo nos versos 13 e 14 do capítulo 1, que Paulo fala que ele é o selo e é o penhor, né? É a garantia que Deus nos dá de que Ele vai nos buscar e que nós vamos caminhar aqui com segurança, porque Ele é o Consolador. Mas Paulo ainda não terminou de falar sobre o Espírito Santo, porque em seguida ele vai fazer uma oração maravilhosa que nós vimos semana passada, uma oração grandiosa, e ele ora para que Deus peça exatamente o que o pastor Lucas orou aqui, para que Deus abra os olhos do nosso coração, do coração dos Efésios. Tá lá, tem uma musiquinha aí rolando aí, gente. E vou te livrar do quadro de rata só hoje, tá bom? Ao falar disso, ele vai falar do poder de Deus que Deus exerceu. Lembra disso? Deus exerceu um poder para ressuscitar Jesus, que é o mesmo poder que Deus usou e exerceu para nos salvar da morte espiritual. E ele diz que esse mesmo poder age nos que creem. E aí depois ele fala que
ele deu uma demonstração histórica desse poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo poder. E nós vimos isso também domingo passado, ele pegou e Deus deu Jesus para quem? Lembra que nós vimos isso? Para nós, igreja. Que nós, num certo sentido, nós vimos muito bem isso, num certo sentido, completamos. Jesus não precisa que ninguém o complete, Ele é Deus, Ele é totalmente completo, mas no sentido do texto, nós somos o que completa a Jesus, nesse sentido. Por isso que eu estou repetindo isso. Senão vai falar que eu estou falando heresia, que não é o ponto. Ele é o cabeça do corpo. Exatamente, é o cabeça do corpo, é o ramo da videira, né? É o pastor da ovelha. Então, nesse sentido aí, ele é o cabeça do corpo. De qualquer forma, o pensamento não para aqui, no fim do capítulo 1. Ele segue. Jesus estava morto, mas Deus o ressuscitou e o exaltou, não foi? Não é isso que ele fala no capítulo 1? E vós também, ele vai falar para os Efésios aqui, vós também, verso 1 e 2. Agora tem um problema aí. Na nossa versão, começa como? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Não é isso? Não é isso que está aí? Fabrício, quer ler aqui no microfone, de longe, ou lê daí bem alto, por favor? Olha a versão que é o original grego. Só o verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pronto. No original, na verdade, no grego, no original mesmo, e eu fui pesquisar isso porque eu falei, isso aqui é muito sério para eu falar lá, mas tem. No original não tem neste verso, porém tem no 5, tá? Tem no 5, essa parte aí, ele vos deu vida. Não é porque está errado, não, é porque para Paulo, quando ele quis escrever isso aqui, a coisa era tão grave, mas tão grave a situação nossa, humana, dos Efésios, que já eram cristãos, convertidos, povo santo, e a sua e a minha, que ele já começa assim, estando vós mortos, como é que é? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Isso, ele não começa, ele vos deu vida. Os tradutores aqui é que quiseram, pegando o verso 5, que não está errado de jeito nenhum, eu não sou daqueles que falam, está errado isso aqui, não, quem sou eu? É só que não tem mesmo, para falar que a situação do homem era tão grave, que ele já começa falando assim, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Ele não brinca, sabe? Aí ele vai falar assim, a salvação de um pecador exige tanto poder quanto a ressurreição de Cristo Jesus. Aí ele vai dizer, o homem por natureza, não é que você peca ocasionalmente, é que a natureza sua e minha é de pecar. Lembra da ideia do pecado original, de Adão sendo transmitido? Adão é o cabeça federal da raça humana, e não de Adão, o Adão, mas do Adão homem ali, homem, ele é... Nós nascemos, Davi fala, nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. É essa a ideia de Paulo aqui. Você não é que você cometeu o primeiro pecado seu e aí você virou pecador ou pecadora. Não, você não precisa ensinar um nenenzinho a falar não, uma criança a mentir. Você não precisa, é natural, está dentro de nós. Mas não é esse o ponto que eu quero focar aqui. Primeira coisa que eu queria focar aqui, ele vai falar assim, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, e ele diz o seguinte, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Vamos coisa por coisa aqui? Primeiro, Paulo não está retratando uma tribo particularmente decadente aqui, ou um segmento degradado da sociedade, e nem mesmo o paganismo extremamente corrupto dos seus próprios dias. Não, este é o diagnóstico do homem caído. Esse é o diagnóstico nosso antes de Cristo, de qualquer um de vocês e meu, e do pastor, e de qualquer um de nós aqui. Esse aqui não é um diagnóstico de algum povo específico, muito mal, não.
Ele está falando, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós temos aqui um quadro da condição humana universal. Quem aqui já assistiu ou leu o livro do José Saramago, Ensaio sobre a cegueira, ou viu o filme, que eu não lembro mais o nome, mas eu acho que é Cegueira, se eu não me engano, no qual todo mundo é tomado, é uma ficção no sentido ficcional da literatura, todas as pessoas de um certo lugar, por acaso o filme é rodado em São Paulo, mas não se fala de nome de cidade, nada disso, e o filme é conhecido no mundo todo mundo fica cego, menos uma pessoa. Engraçado, se você lê o livro, e eu acho que vale a pena você ler por causa disso, todo mundo fica cego, tomado de cegueira, menos uma pessoa, e há uma degradação da humanidade ali, que a vida vira um absurdo, muito pior do que Mad Max, que muitos aqui já viram, mas muito pior, é podre. E aí a única pessoa que consegue entender era quem era já cego de nascença. Quem já era cego de nascença consegue captar, mas o senso aqui é assim, pegar aquilo daquele filme, quem já leu e quem já viu o filme, é aquilo ali que nós somos para pior, muito pior, é aquilo ali que nós vamos virar se não encontrarmos Deus, já somos. Agora o interessante é ele falar assim, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Ele está falando que a situação aqui não é de um leito de hospital, onde tem alguém da sua doença. Hoje nós estamos vivendo isso aí, muita gente doente, e aí você vê, a situação é grave, a situação é gravíssima, a situação é mais ou menos grave. Aqui nós não estamos nem falando de um leito de hospital, onde a situação do doente é gravíssima, está na UTI, não pode nem entrar, não é isso não. A situação mostrada aqui, sabe de que é? Necrotério. O corpo está estendido numa pedra fria e é um corpo que jaz ali no necrotério. É isso que ele estava falando. Vocês estavam mortos já. Não é que vocês estavam doentes, muito mal. Não. Vocês estavam mortos. E às vezes a gente não entende isso assim. A gente acha que isso aqui é só uma figura de linguagem de Paulo. Não é não. Não é não. Não é não. Você estava morto ou morta. Você estava numa pedra fria, num necrotério, onde o povo da família saiu e deixou você lá. Ou quando pôs, para assustar mais ainda, na geladeira mesmo ali, e largou lá. É essa situação sua e minha. E sabe o que me maravilhou essa semana inteira? E é isso a razão da minha dúvida, se eu vou para isso mais, ou se eu vou para salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, que é maravilhoso demais, mais maravilhoso ainda, é que muitas vezes nós não ouvimos isso nos púlpitos. As pregações não começam assim, mas Paulo, e eu olhei, Paulo provavelmente se converteu, conheceu Cristo ali, naquele encontro em Damasco, 28, 30 e poucos anos, nessa faixa de idade, que naquela época é muito mais do que hoje, assim, vamos dizer, por conta da expectativa de vida. E quando ele escreveu isso aqui, ele tinha 60 e poucos anos. Paulo já começou a vida dele falando o que tinha que falar. Ele não tinha medo de pregar o que tinha que pregar, sabe? Ele não começava uma pregação, ou uma palavra, ou um ensino, sem falar para as pessoas a situação que elas viviam, que elas estavam. É isso que eu tirei, que mexeu com o meu coração. E muitas vezes nós temos, nos púlpitos em geral, aí você liga a televisão, você vai para outros lugares, e é assim, não, se acontecer isso, você faz isso, está tudo bem. E não tem uma colocação no sentido de mostrar para as pessoas, olha, deixa eu te falar, você é pecador, você estava morto, morta, você está morta, morto, você vai para o inferno, se você não entender o que é que está acontecendo na sua vida e não entender o que Jesus fez na cruz e aceitar, no sentido que Deus já mexeu no seu coração, nós vamos ver isso aqui. Paulo nunca mudou a pregação dele, até agora, com 60 anos de idade, a pregação de Paulo continua a mesma. Primeiro ele vai falar o quê?
vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Não é claro isso, gente? Delito aqui é um passo falso, que envolve a travessia de uma fronteira conhecida, que não devia ser atravessada. Pressupõe que há uma lei que foi quebrada. Nesse sentido, você acha ruim quando alguém chama alguém de delinquente? Nesse sentido, eu e você éramos delinquentes. Só não somos mais porque fomos salvos pela graça, mas éramos delinquentes nos nossos delitos e pecado. Quem comete delito é delinquente. Pecado aqui, as palavras são muito parecidas, mas é um erro do alvo. Errou o alvo é X e errou o alvo. É deixar de chegar a um padrão que Deus estabelece. É aquilo que fazemos em rebelião contra Deus. Então vocês estavam mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Paulo não fala aleatoriamente, vocês estavam mortos, eu acho que vocês estavam, a situação parecia ser ruim. Não, seus delitos, seus pecados. Romanos 6, 23, todo mundo sabe de cor, ou se eu falar aqui vai saber, o salário do pecado é a morte. Isaías 59, 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O próprio Jesus em Mateus 23, 27, falando para os fariseus, que era o povo religioso da época, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Já viu no cemitério? Túmulo, granito, pompa, lindo, maravilhoso, aquela lápide, aquele troço, aquele trem pomposo ali, tá melhor que a casa da gente, não é? Ele está falando assim: vocês, fariseus, são sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. E Paulo está falando a mesma coisa. Vocês, sem Cristo, sem aceitar Jesus na vida de vocês, são a mesma figura de um sepulcro caiado, arrumadinho, bonitinho, mas por dentro é osso, morte, depravação, decomposição espiritual. É essa a situação do homem sem Deus. Sem Deus. E ele vai e continua. No verso 2: estávamos escravizados, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Aqui, quando ele fala nos quais andastes, provavelmente aqui nesse momento ele está falando para os gentios, tá? Mas já ele vai chamar para os judeus e o coro come para todo mundo. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Quando fala curso deste mundo, está falando assim, segundo este século. Quando fala século, quer dizer assim, segundo o modo de vida deste mundo. O modo, os costumes, a cultura. Quando você vai andando de acordo com deixa a vida me levar, né? Deixa a televisão te levar, deixa a revista te levar, deixa o que está nas redes sociais, não em tudo, porque tem muita coisa maravilhosa e boa, mas quando você deixa a maior parte do que tem te levar, você está andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, olha que termo que ele usa, o príncipe da potestade do ar. O que vocês acham que é príncipe da potestade do ar? Potestade é poderes, tá? Em outras palavras é assim, governante do reino do ar. Você vai achar isso em 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12, em Efésios 5, 8, e não é nada mais, nada menos do que uma referência a Satanás, ao diabo. Então você está andando segundo o que manda o diabo. Não tem saída para você não. Ou você deixa o Espírito Santo te guiar, ou quem vai te guiar é o espírito maligno. Não tem meio termo. Ou é o Espírito Santo, ou é o diabo. Então, estávamos escravizados, segundo o curso deste mundo. Tem muita gente que está escravizada. Você já viu? Você está num restaurante, ou em algum lugar, no bar, em qualquer lugar. 5 pessoas na mesa, cada uma no celular ali. Vou dar um testemunho meu. Mateus deve falar a mesma coisa no consultório. Se você não falar, a pessoa está sendo atendida lá e
Desculpa, peraí, só um pouquinho. Vai, uai. Não, essa semana. Então as pessoas estão, não que não tem que usar, não é isso, não sou contra, não precisa nem de eu falar isso, mas uma coisa é você usar, outra coisa é você ser dominado por aquilo. Né? Então você estava dominado pelo curso deste mundo, pelo secularismo, pelo Big Brother. Ah, Fred, Big Brother é errado? Gente, pode não ser errado, mas vai ser pobre para lá. Você ficar perdendo 1 ou 2, 3 horas da sua vida sabendo se fulano de tal fez isso ou aquilo. Me desculpe, mas é muita pobreza. O príncipe da potestade do ar, ou as inclinações da nossa carne. Olha que interessante. Onde que está aí? É no 3, né? Eu vou voltar no 3 então aqui lendo. Entre os quais também todos nós, aí ele vai chamar para os gentios, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Está vendo que tem inclinação da carne? Você não precisa de fazer força para pecar. Quando nós falamos de pecado original aqui, que às vezes tem gente que arrepia de ouvir isso, mas a sua carne, quando fala carne, não é o tecido que está embaixo da pele, não, é sua cabeça, sua mente, seu coração. Segundo a inclinação, sua carne já tem uma inclinação, uma tendência de ir para o pecado, de ir para o que é errado, de fazer o que é errado, de pensar o que é errado, de maquinar o pecado. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, nós éramos por natureza, não dependia do querer ser ou não, você era por natureza filho de quem? Da ira, filho da ira. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha que, gente, que jeito péssimo de começar um capítulo, não é não? Você começaria um livro desse jeito? Um capítulo de alguma coisa desse jeito? Nem era ele que vos deu vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, vocês estavam mortos, nos quais vocês andaram no pecado outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o diabo mesmo, Satanás. Já imagina, o pastor já chegar desse jeito, dando essa lapada em você. Segundo o Satanás, o espírito que agora atua nos filhos, o diabo que atua nos filhos da desobediência. Você vai ver esses filhos da desobediência aí no 2 e no final do 3. Olha lá, filhos da desobediência, filho da desobediência no 2, filhos da ira no 3. Paulo é intencional no que ele escreve. Entre os quais todos nós andamos outrora, fazendo segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Você lembra, não lembra? Porque eu me lembro. Antes de conhecer Jesus e até mesmo depois, a gente tem a tendência de fazer a vontade da carne. Se não é o Espírito Santo de Deus para te controlar e para segurar, você vai fazer a vontade da carne, do diabo, que controla e domina a carne. Olha que tragédia isso aqui. E dos pensamentos, você às vezes não fala, mas você já pensou. Dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Era por natureza filhos da ira. Que ira é essa? É a ira de Deus mesmo. Que Romanos, capítulo 1, 18, diz, vai falar exatamente, que a palavra em grego é orgi, aqui, é a ira de Deus por natureza. Deus se ira justamente contra o pecado. Então é uma ira justa, é o que nós somos no mais profundo de nós. Foi esse homem aqui, gente, Paulo, conheceu Jesus aos 30 anos, vamos pôr aqui mais ou menos, passou depois, vou falar do jeito que eu escrevi. Quem é o homem antes de Deus? Vivemos uma época em que não se deve ser muito duro. Não se deve ser muito duro, estou falando entre aspas. Não se deve tocar em certos assuntos. Não se deve apontar, entre aspas, é claro que se deve, tá? Não se deve apontar o pecado de ninguém, não pega bem. Não é de bom tom.
Mas vejam bem este homem, Paulo, era um perseguidor de cristãos antes de conhecer Jesus, se converteu nessa idade que eu disse, aqui já está com 60, se passaram uns 30 anos, ele passou 3, segundo diz Gálatas, nos desertos, fazendo um seminário intensivão com Jesus, brincando aqui, mas é mais ou menos isso mesmo. Ele nunca deixou de pregar o que tinha que ser pregado. Ele não abrandou sua pregação com o passar do tempo para que o achassem mais gente boa. Não, ele é gente boa, ele fala coisas boas, que vai nos ajudar no meio da semana, vai nos ajudar no dia a dia nosso, mas que daqui a um mês você não sabe nem o que foi falado. Ele vai no ponto, ele não deixa de ir. Essa é a realidade. Quem que quer ouvir isso que Paulo está falando? Quem quer ouvir o que está escrito aqui? Que eu estou morto, que eu vou para o inferno, que eu sou filho da desobediência, que eu estou debaixo da ira de Deus, que eu sou escravo da minha carne. Mas essa é a realidade. Essa é a pregação mais impopular do mundo, que você não vai ouvir em televisão nenhuma. Você não vai ouvir essa pregação nessas igrejas aí, que você sabe quais são. Não vai ouvir, esquece. Você vai ouvir Paulo falar isso. Agora, o interessante é que esse homem aqui saiu pregando o evangelho depois disso aqui, em tudo quanto foi cidade do mundo que era possível ele ir. Foi instrumento de Deus para que o evangelho chegasse à Ásia Menor. Éfeso, que é essa aqui, Capadócia, Filipos, Corinto, Laodiceia, Esmirna, estou pegando só algumas, Pérgamo, Tessalônica, Atenas, Bereia, Sardes, tudo ali, Ásia Menor, Grécia, ali, começo da Europa, Filipos eu falei, também em Roma, a igreja em Roma, e ele manteve a mesma pregação. Depois na Espanha, porque a palavra diz que ele tinha uma vontade muito grande de ir à Espanha, a tradição nos diz que muito provavelmente ele foi. Se ele não foi, quem era discípulo dele tenha ido à Espanha, e aí se espalhou isso para o mundo inteiro, e chegou até nós hoje. Deus usou um homem, e usou outros, claro, e usa até hoje, muitos, mas este homem, com essa palavra aqui, a pior pregação, entre aspas, do mundo, alcançou todo o mundo. E nós hoje estamos, talvez, abrandando a coisa, porque pega meio mal, não é tão bom o povo ouvir isso, porque eles vão chegar em casa chateados, e não estamos ganhando ninguém. E não estamos fazendo diferença na vida de verdade, para mudança de vida de poucas pessoas, para pessoas que realmente encontram Jesus e ajoelhem chorando, para a mudança da vida delas, não. Para pessoas que querem um tipo de autoajuda cristã, beleza, vai bem. Mas para o que é bíblico, o evangelho bíblico, estamos distante. Mas vamos seguir. Discorda disso, gente? Pesado, né? Pesado. Mas aí vem a maravilhosa notícia. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e ele repete aqui, está vendo aí? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e mais estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha bem, Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Deus nos amou. Paulo dá a má notícia, mas depois ele vem com a notícia maravilhosa. Vocês estavam mortos, mas Deus amou vocês com um amor que ninguém no mundo tem. E ele exerceu a misericórdia. A misericórdia aqui não é graça, não. Graça é favor imerecido, nós vamos ver. Misericórdia é Deus deixar de dar o que ele deveria dar. No caso aqui, misericórdia é Deus tinha todo o direito do mundo de aplicar a ira dele a você e a mim. E falar assim, no meu palavreado, tá? Você está lascado mesmo nos seus delitos e pecados, vá para o inferno no sentido literal, né? Palavrão não.
vai para o inferno, que é o lugar onde você merece estar por causa dos seus delitos e pecados. Mas eu exerço a misericórdia por causa do meu amor grande que eu tenho por você e te tiro do lamaçal. Então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui vem a notícia maravilhosa. Deus amou você. Lembra no capítulo 1, onde nós somos o corpo de Jesus, onde nós completamos num certo sentido? Deus amou você, entende isso? Deus te ama, tanto que Ele fala que quer que você abra os olhos do coração, interiores do seu coração, e Ele completa, Ele, estando vós mortos nos seus delitos, deu vida para vocês, Ele ressuscitou você. Lembra daquela pedra do necrotério? Ele te ressuscitou, juntamente com Cristo, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí ele vai falar no 6, calma que nós vamos voltar aqui. E juntamente com Ele, com quem? Com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembra que Paulo está o tempo todo falando de lugares celestiais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais? Lembra disso no 1:21? Está lá, se você abrir o 1:21, está lá. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que possa se referir. Não é no 21 não, desculpa. No 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele sempre está voltando para dos lugares celestiais. Agora, tem uma coisa interessante nos versos 5 e 6. Os verbos, você viu aí? Estão no passado. Os verbos estão todos no passado. Ele vos deu vida, Ele vos ressuscitou. O tempo do verbo é o tempo passado. E vos fez assentar. Mas espera aí, por quê? Se isso aqui foi escrito 2000 anos atrás, e para aquela época ainda não... Imagina, naquela época ainda não tinha sido, calcula hoje então. Porque ele está escrevendo, lembra quando eu falei que Paulo estava em outro patamar quando ele escreveu isso aqui? Ele estava vivendo um êxtase, ele estava enxergando a eternidade. É como se Deus falasse assim para ele: Paulo, adentra aqui. Lembra de Coríntios 2? Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, capaz que Deus trouxe ele. Estou só brincando aqui porque eu não sei o que foi não, de verdade. Enxerga aqui, ó. E aí Paulo viu todas as coisas como elas são, como Deus vê, talvez. E Paulo fala as coisas todas no passado. Ele vos ressuscitou, mas nós estamos vivos ainda, nós nem morremos, mas Ele já te ressuscitou. E vos assentou com Jesus do lado direito de Deus no céu, no terceiro céu, onde Jesus está hoje. Os verbos estão todos no passado, olha lá. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, vos deu vida. O cadáver reviveu. Diga. Do capítulo 1, 20 e 21. Vamos lá. Versos 20 e 21 do capítulo 1. O qual ele, o poder, está falando do poder de Deus, ao qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Era esse verso que eu estava procurando naquela hora. Acima de todo principado e potestade, aqui poderes espirituais, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, nessa era agora, quando ele escreveu, mas no vindouro, ou seja, no futuro. Entende? Paulo está falando que Deus já nos deu vida, que Ele já nos salvou, já nos ressuscitou e que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, no terceiro céu. Num certo sentido, isso é a pura verdade, porque para Deus não tem tempo, Ele habita a eternidade. Então nós já estamos lá, porém aqui ainda, vivendo essa vida aqui de matar um leão por dia e de pecado, mas em espírito
Deus já nos levou para lá. Um dia, quando Jesus vier, Ele vai nos buscar, nós vamos, os que estiverem mortos em Cristo, aquela história toda de Tessalonicenses, senão a gente perde tempo aqui, e vamos habitar junto com Deus de verdade em corpo ressurreto. Tá? Mas aqui os verbos estão todos no passado, mas aí o que fica para mim aqui é Deus sendo rico em misericórdia. Sendo rico em misericórdia. E às vezes o que acontece é que nós empobrecemos isso aqui. Nós barateamos isso aqui. Você é um destes aqui. Uma destas aqui que já foi salva, que já foi ressuscitado, que já habita o céu. Mas você, com a sua vida diária, você às vezes barateia a misericórdia de Deus por causa do jeito que é a sua conduta hoje na vida. Ou seja, de pecado e seja de omissão, porque quando você deixa de fazer o que Deus requer de você, você está barateando a graça de Deus, a misericórdia de Deus também. Se Deus está te convocando, te chamando para uma missão, e você por preguiça espiritual ou preguiça física, não vai e não tem disposição para ir, para falar, para pregar, para ensinar, para ser a mão de Cristo, para ajudar o próximo, para doar, para fazer, para acordar cedo, para acordar de madrugada, para não dormir. Quando você tem essa preguiça, você está barateando o que Deus fez, que é grande demais. Grande demais. Então, eu quero dizer para você, Paulo é duro aqui e ele continua sendo duro quando você barateia a misericórdia que Deus teve por causa do grande amor com que Deus nos amou e entregou o seu Filho para morrer no seu lugar e no meu. Vamos para frente. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Verso 7. Se alguém quiser, pastor, fique livre para completar, porque às vezes eu vou num caminho aqui e tem, se você quiser. Verso 7, pastor e irmãos, né? Juntamente com ele, verso 6, desculpa, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para convosco em Cristo Jesus. Ele fez tudo isso, ou seja, estando vocês mortos, Ele com misericórdia maravilhosa, com amor profundo, vos ressuscitou, vos deu vida, vos fez assentar nos lugares celestiais, com um propósito, para mostrar, não é para você achar bom, mas para mostrar nos séculos vindouros. Olha no 1:21. No finzinho, também, não no presente, não só no presente século, mas no século vindouro. Paulo usa as figuras sempre e vai usar na carta toda. Não só agora, mas para frente aí também, a gente não sabe quando. Para mostrar a suprema riqueza da sua graça. Lembra quando eu falei agora de baratear a graça? Essa graça é extremamente rica. Tão rica que não existe nada mais caro que ela. Os 2 dias mais importantes que já houveram, que houve aqui na face da terra. Vamos pegar 3. Dia do nascimento de Jesus, dia da morte de Jesus e o dia da ressurreição de Jesus. Não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, nós não estaríamos aqui, nós continuaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí ele vai falar, ele fez isso para mostrar para vocês a riqueza enorme da graça de Deus em bondade para convosco, em Cristo. Ele fez tudo isso porque ele quis mostrar a riqueza da graça dele, favor imerecido, em forma de quê? De bondade para com vocês. Isso é gesto de bondade. Ele salvou você do lamaçal. Você estava condenado a uma vida. A gente não para pensar nisso, né? Mas devia. Eu, uma certa época da minha vida, era contra pregação, ir evangelizar pelo medo. Hoje eu já não sou mais não. Tipo assim, se você não crê, você vai para o inferno. Eu falei, gente, isso não é jeito de chegar numa pessoa. Você vai pregar que Deus é bom, que Cristo morreu na cruz, que Cristo é amor. Mas você sabe que, sei lá, às vezes precisa de uma lapada mesmo. Deixa eu te falar, você vai viver no inferno
Sabe o que é inferno? É uma eternidade de sofrimento. Não sei nem o que é. Muito pior do que isso aqui. Um frasista desses livros de frase, Uma Vida Difícil, brincando, não tem nem a ver com isso aqui. Ele falou assim, sabe aqueles dias difíceis que você passa? Sabe, muito difícil, momentos difíceis da vida. Ele falou assim, e se aqui for o inferno de outro planeta? Claro que não é nem isso, é muito pior do que isso. Uma eternidade no inferno. Ele te livrou disso. Agora vem, gente, aquilo que é mais rico. Eu acho que uma das coisas mais ricas da Bíblia inteira, que é do verso 8 ao 10. E quando eu era mais novo, eu era obrigado a decorar isso aqui. Decora isso aí. E aí a gente decorava na sala mesmo. Porque, repete de novo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. 8 e 9, era o que a gente decorava. O 10 a gente já não dava conta, só o Nilton. Vou falar isso porque ele me elogiou no Instagram. O homem é um monstro, ele decora até, tá louco. Agora vamos destrinchar o verso. Eu pus aí, destrinchando o verso, não foi? Na folha. Porque pela graça, o que é graça? Favor imerecido, você não merece não depende de você não, nada, zero. Vamos de 100%, 100 Deus, 0 você. Eu brinco com a Ana Paula, eu vou entregar ela aqui, eu falo assim, que tanto que você me ama? Aí ela fala brincando, claro que é brincando, ela fala 0,00000000000000001. Não, tá babando por mim, não é? Fala, tá babando por mim. Aí eu pergunto outro dia, ela 0,00000000000 1 milhão de 0, 1. Falei, beija meu pé. E eu brinco sempre com ela assim. Aqui é 0 mesmo. Aqui é 0, 0. Então é graça, pela graça sois salvos. Olha, não depende nadinha de você. Eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus, não. Jesus que moveu o seu coração, levou sua mão lá, pegou sua mão, pôs lá e ele puxou. Vamos mais. O que mais que ele diz? Mediante a fé. Você só é salvo porque há uma fé. Mediante a fé. Você é salvo pela graça, através da fé. Ah, Fred, eu tenho fé. Eu tive fé. Teve? Ou foi Deus que mexeu com você primeiro, o Espírito Santo, que Deus enviou e começou a mover seu coração, começou a te dar vontade de vir na igreja, começou a trazer você uma palavra que de repente que nunca fazia efeito no seu coração, agora começou a fazer diferença, e ele começou a movimentar, isso se chama regeneração. E ele atraiu você, e a graça que é irresistível de Deus te trouxe. Então, pela graça sois salvos mediante a fé. É claro que em certa medida você vai lá e estende a mão para Deus puxar. Deus te tira daquela pedra ali. E aí você estende a mão, mas até esse estender a mão, Deus que te dá força aqui, mas você estende a mão. Você não é um robô, mas a obra é de Deus. E ele completa, mediante a fé. E isto, a fé, a salvação. Se você está teimando ainda em falar, não, na verdade não acredito nisso aqui não. 50% aqui é vontade humana. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Dom aqui é presente, tá? Dom é presente. E isto aqui, a fé, a salvação, a graça, não vem, a vontade, não vem de vós, é dom de Deus. E ele ainda completa, é um presente de Deus. Lembra do 1:18? Iluminados os olhos do vosso coração. Deus ilumina o olho. Lembra que eu falei? Não é que aqui está escuro, é que o olho está escuro. Deus iluminou os olhos do coração, iluminados os olhos do vosso coração. Então, a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de vós, é presente de Deus. Aí ele completa no 9, não de obras para que ninguém
se glorie. Não depende do que você faz ou do que você deixa de fazer para você ser salvo. Ah não, eu vou fazer o bem, eu vou doar para o orfanato, eu vou lá para o orfanato, vou lá para qualquer lugar, para qualquer coisa e vou fazer, porque aí eu vou ser salvo. Não depende de obra. Mas nós vamos ver uma outra coisa aqui agora, que também não é do jeito que você está pensando. Nós às vezes vamos para o outro lado da coisa que não precisa de obra. Aí é onde Paulo e Tiago se completam. Ele, não de obras, para quê? Para que ninguém se glorie, porque senão vai falar assim, eu fiz isso, eu mereço, eu não fumo, não bebo, nunca matei ninguém, faço bem, dou tanto para não sei que entidade, para não sei quem, nunca fiz o que é errado, não sonego imposto, faço o que é reto, não trai minha esposa, nada. Não adianta nada para a salvação. Não de obras para que ninguém se glorie, porque senão você vai falar isso, você vai se jactanciar, você vai se gloriar, e não é de obras. Mas tem uma outra coisa que ele vai falar no 10. Então até aqui tudo certo? Decora o 8 e o 9. Eu vou tomar semana que vem, pastor Lucas vai tomar. Estou brincando. Pois somos feitura dele, nós fomos criados por Deus, criados em Cristo Jesus. Deus planejou, Cristo executou. Para quê? Para as boas obras. Deus só fez tudo isso aqui para você andar nas boas obras. Precisa de obras sim, muito. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, boas obras, as quais Deus de antemão, ou seja, Deus já preparou tudo para você, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, não é boa obra para a salvação, não, mas é boa obra porque teve salvação, é diferente, mas precisa ter. Se não tiver tendo boa obra, obras de justiça, obras de bondade, de caridade, sinal que não houve salvação. Entendeu? Então, Deus prepara as boas obras para que você ande nela. Então, se você não está andando, alguma coisa está errada na sua vida. Gente, só uma aplicação. Talvez você esteja aqui hoje de maneira, como está descrito nos versos 1 a 3, morto ou morta nos seus delitos e pecados. E você pensa assim, Deus vai dar um jeitinho, não precisa mudar nada não. Você está vindo na igreja já tem alguns anos, muitos anos, Deus vai dar um jeitinho, não precisa de nada não. Não vai dar não, Deus não vai dar jeitinho não. Não. Você vai ter que se quebrantar de maneira completa, confessar seus pecados, e o Espírito Santo vai ter que mudar a sua vida. E aquilo que eu já falei, não receba a graça, a misericórdia de Deus de forma barata. Vai viver as boas obras, vai viver de forma digna do Evangelho. Amém? Amém.